Bom, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Acho que esse evento é muito importante, acho que é uma questão muito rica, né, para a gente conversar a respeito. Eu vou complementar algumas coisas super interessantes que vocês falaram. Essa questão do processo, né, de construção da maternidade, ele é anterior à gestação, na verdade, né? Então, a gente sempre pensa como é ser mãe, né? Como vai ser quando a gente ficar grávida, né? Então, a gente idealiza, né, esse momento que se concretiza, né? Então, quando a gente tem o bebê. E a amamentação é uma questão que a gente idealiza também, né? Então, isso de campanhas, né? Então, de amamentação, a gente acha que o bebê vai nascer, né? A gente já vai colocar no peito, o leite vai vir, né? Assim, em grande quantidade, o bebê já vai saber o que ele precisa fazer, né? Então, a gente idealiza também muito esse momento da amamentação. E também a questão da função materna, né? Então, ser mãe é dar o peito, é amamentar, né? Então, o quanto esse processo de nutrir a criança, de passar todas as coisas boas, né? A mãe vai passar tudo isso para a criança. Então, quando a gente, de fato, tem um filho, a gente vai se confrontar com o ideal, né? Que é aquilo que a gente sempre imaginou, que a gente quis, que a gente viu outras pessoas, com o real. Né? Então, como que tem que fazer, né? E todos os medos, as expectativas, as ansiedades, elas se concretizam, né? Então, é um momento assim de o que eu preciso fazer? Nossa, eu estou com medo, é uma situação nova, eu nunca passei por isso, né? Então, acaba concretizando todos esses sentimentos. E eu acredito também que a maternidade vem com muitas exigências, né? Então, a mãe tem que dar conta, a mãe tem que saber o que fazer, né? Tem que saber como é amamentar, como é ter um filho, como criar, né? Então, fica realmente uma pressão, um peso muito grande em cima dessa mãe. E as questões relacionadas à amamentação, muitas vezes são negadas pela sociedade, né? Então, assim, a mãe tem que saber o que fazer, né? Assim, é tudo muito idealizado, né? Então, os medos, não saber o que fazer no primeiro momento, a gente acaba não falando sobre isso, né? Então, a gente acha que é uma coisa automática. Então, eu tenho que saber, eu tenho que dar conta, né? Porque ninguém fala das dificuldades, do que foi ruim, né? Enfim, desse começo que vem com tantas dúvidas. E com isso, né, a mãe acaba vindo com essa pressão de ser perfeita, né? Um medo de errar, de não dar conta, a frustração, né, por estar fazendo uma coisa, enfim, que a própria mãe acaba falando não é assim, né? O pessoal dá opinião, enfim, e essa mãe fica com esse peso de nossa, eu estou fazendo tudo errado, né? E acaba vindo um sentimento de culpa, né? Que é muito, às vezes, muito grande nesse momento. A falta de informação, né? Pode gerar insegurança, a frustração quanto a esse ser mãe, né? E, consequentemente, também levar a esse desmame precoce, né? Então, é difícil, eu não dou conta, eu não sei, então eu vou parar, né? É melhor. E tudo isso acaba influenciando para ser uma experiência negativa, né? Então, o momento que você está lá, que você está com um bebê, que não é amamentar, mas também é estar ali com ele, né? Então, influenciado por tudo isso, acaba sendo uma experiência muito negativa. O que a gente precisa pensar é que a amamentação, como a Rúbia falou, é um processo individual, né? Então, que é influenciado pela história de vida da mulher, né, por sua condição física, então se tem alguma dificuldade, né, pela questão emocional também, então o que representa para aquela mulher amamentar, qual que é a rede de apoio que ela tem, né, como as pessoas que convivem com ela vão ajudar ou não, e questões do bebê também, né, se o bebê tem alguma dificuldade em mamar, enfim. Então é um processo que é influenciado por diversos fatores, né.
e é um ato com um significado individual. Então, para cada uma, né, amamentar vai ser de um jeito, né, que vem com as suas expectativas, sua história de vida, o que idealizou, né? Então, é sim um processo que é individual, né, que vai ser diferente para cada pessoa. A amamentação também tem uma função muito importante, que é a questão do vínculo. Né? Então, já tem essa pressão de sair leite, de como está a produção, enfim. Mas acho que a gente precisa pensar na amamentação também como na sua importância para a construção do vínculo com o bebê. Né? Então, é o momento de estar ali junto, enfim, dando peito ou dando a mamadeira, você está ali se comunicando com o seu bebê. Né? Então, o bebê vai dizer ali o que ele precisa, né? Você vai dar o carinho para ele da mesma forma que ele também vai te dar o carinho, né? Com essa troca de olhares, de afeto. Então, é um processo importante nesse sentido, né? De alimentar não só com o leite, mas também alimentar com essa questão do afeto, né? De estar junto, de ser um momento de estar junto com o bebê. Então, o que a gente precisa tomar cuidado para não acabar sendo uma experiência tão negativa que interfira nesse vínculo com o bebê. Né? Então, uma mãe que se sinta culpada, frustrada, pressionada e que não consiga ter esse momento de se conectar, de se comunicar com o seu bebê. Né? Como a Rúbia também falou, é um processo de autoconhecimento. Então, a gente não nasce sabendo o que precisa ser feito, né? Essa questão de nascer um bebê, nascer uma mãe. Eu acho que isso a gente tem que levar em conta. Acho que também tem que ser levado em conta que é um processo de aprendizado. Então, o bebê ele não sabe automaticamente o que ele precisa fazer. Então, a mãe também, né, no dia a dia, vai conhecendo esse bebê vai mostrando quais são as suas características individuais, o que ele precisa, o que é melhor para ele, e a mãe também vai se conhecendo. Né? Então, isso deu certo para mim, né? Enfim, isso eu não consigo, isso para mim é incômodo. Então, o quanto a gente precisa se conhecer nesse processo. E ver que cada experiência é única, né? Exatamente. É um processo de adaptação. Né? Então, quando a gente se depara com uma situação nova, a gente tem que saber... a gente vai buscando as formas de lidar com aquela situação. Né? E no primeiro mês, é um mês que é um período que vem com muita ansiedade. Né? Tem a influência das questões hormonais, né? Enfim, das inseguranças, dos medos. Então, a ansiedade ela se torna muito presente. Né? E com o passar, né, do dia a dia, desse primeiro mês, o segundo mês, as coisas vão se tornando mais conhecidas. Né? Então, essa ansiedade, toda essa angústia acaba diminuindo. Né? Então, fica uma coisa mais leve, sem tanta pressão. Né? A gente vai sabendo o que é melhor para a gente e para o nosso bebê. Então, é comum realmente ter essa ansiedade nesse primeiro momento, porque é uma situação que é nova. Né? E é importante também a questão da família, né? Como a família vai lidar com isso. Então, a gente costuma ver, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem um palpite, deu certo para mim assim, não, você está fazendo errado, tal. E tudo isso acaba gerando mais ansiedade, mais angústia, mais frustração nessa mãe. Né? Então, a família ajuda muito, mas, ao mesmo tempo, pode atrapalhar nesse processo. Né? Então, é importante colocar um limite, sim. As pessoas falam, as pessoas acham que ajudam, né? Mas a gente tem que saber também qual que é o nosso limite. Então, isso está me atrapalhando, isso eu vou ouvir, isso eu vou, né, só concordar, mas para mim não serve. Então, é importante colocar esse limite, porque é um processo realmente individual. Né? E com isso, a mãe vai fortalecendo esse sentimento de segurança. Né? O que mais? Então, é importante a família se informar adequadamente, saber assim, o que de fato ela pode ajudar nesse processo dessa mãe.
Mari, posso falar uma coisa também Claro. que eu acho que é relevante? Assim, por isso que é muito importante, até quando a gente está grávida, a gente confiar muito no nosso obstetra, a gente confiar muito na pessoa que está dando as orientações, sabe? Essas pessoas que têm a técnica, têm um embasamento teórico. Porque, por exemplo, a escolha do pediatra. Não é no primeiro pediatra que você vai, às vezes pode até ser, mas no meu caso eu fui em 5 pediatras até achar a da minha filha, sabe? Porque a gente tem que ter realmente muita confiança na pessoa que está falando, está passando conhecimento para a gente, essa parte teórica e de cuidado mesmo. Porque, por exemplo, a minha mãe poderia ser uma pessoa, a minha sogra, a mãe de vocês pode ser uma pessoa de confiança. Não que a minha não seja. Mãe, tô zoando. Mas, assim, eu tô dizendo de confiança mesmo, que a gente tem que confiar em quem tá falando pra gente poder ter a segurança e... Acho que é importante ter uma referência. Referência. Né? Então, no meio, assim, de... hoje em dia a gente tem muita informação, né? Então, internet, enfim. Sim. E a gente acaba se perdendo, né, em tudo isso. Então, é importante ter uma referência, uma pessoa que entenda o que você está passando, que conheça e que você se sinta segura. Então, isso vai ajudar a fortalecer, né, esse sentimento de capacidade, de segurança. Né? Então, realmente é importante ter uma figura de referência. Né? Isso pode ser alguém da família, algum profissional, né, obstetra, enfermeira, enfim, alguém que de fato vá acompanhar esse processo. Né? E a família é importante para apoiar e respeitar também a decisão da mãe. Né? Então, amamentar, não amamentar, parar, enfim. Né? A família, ao invés de criticar, ela tem que se colocar do lado. Né? Ajudar nas tarefas domésticas, enfim, ver o que aquela mãe está precisando naquele momento. Né? E, para a mãe, é importante também evitar cobranças, né? Evitar comparações. Então, ela está dando conta, né? Então, por que eu não estou? Por que para mim está difícil? Né? Então, respeitar que cada um tem um tempo e cada um tem um processo. Né? Então, é sair dessa questão idealizada e lidar com o que a gente tem de real. Né? O que é melhor para a gente, dentro das nossas dificuldades, da nossa história. São várias as teorias, assim, e como a gente sempre fala, né, cada família tem sua dinâmica, tem que testar e ver o que mais se adapta e funciona para cada pessoa, cada mãe. Exatamente. Até na relação de amamentação, desculpa te falar isso, mas assim, posição, por exemplo, é muito pessoal. Então, assim, você tem que testar todas, que aí você vai ver em qual momento que você se adapta para você, sabe? Então, em relação a todo esse mundo maternidade, principalmente na amamentação. E, para finalizar, eu acho que os segredos e os desafios, né, da amamentação, eu acho que são respeitar, então, essa individualidade. Né? Eu acho que respeitar também e organizar todos esses sentimentos que vêm junto, né, com esse processo que é novo. Então, eu acho que isso é um desafio e é uma coisa que é importante. Eu acho que a gente tem que se respeitar. Né? Entender que é um processo nosso, entender que o começo vem sim com ansiedade, que conforme a gente vai se adaptando, a gente vai se conhecendo, isso se torna mais leve, né? Mais fácil. Então, acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo. E uma outra questão, né, que é importante também é a informação. Né? Então, enquanto a gente está aqui para falar sobre esse tema, né? Então, o quanto não é uma coisa automática, né? Porque senão todo mundo já sabia fazer, né? Então a gente não estaria aqui discutindo isso. Então, o quanto é importante a gente trocar informação, né? Cada vez mais falar sobre esse assunto, porque é um assunto que é muito rico, é muito importante na vida da mulher e que pode sim vir com algumas dificuldades que também a gente precisa falar. O quanto isso também é normal, né? Porque senão cada uma fica, nossa, isso só acontece comigo, né? Eu que estou errada, eu que não sei fazer, e isso é um fator desencadeante para outras questões, né? Então, uma depressão pós-parto, né? Então, o quanto é importante a gente estar aqui discutindo esse tema e trocar essas informações. Então, acredito que esses sejam aí os segredos e os desafios da amamentação.